Como de costume, eu farei a leitura e os irmãos irão acompanhar com bastante atenção em suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nos diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, na noite que antecedeu a execução de Pedro, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Pedro pensou que estava dormindo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos, ou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, mortas, executadas. 16 soldados mortos pelo fracasso na guarnição. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É voz de um Deus, e não de homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos, o famoso João Marcos. Atos dos Apóstolos é o registro das intervenções miraculosas de Deus na trajetória da igreja primitiva. Dr. Lucas, o mestre amado, até o presente momento dessa narrativa, relatou conversões maravilhosas e inacreditáveis.
3.000 no dia de Pentecostes. Os samaritanos estavam recebendo o evangelho. O eunuco que estava pelo deserto e ali mesmo fora batizado. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, que havia se tornado aliado e fiel a esta igreja. O centurião gentil chamado Cornélio. E nós vimos na última exposição a multidão heterogênea em Antioquia. Pessoas de diversos lugares do mundo que estavam aderindo à fé cristã. E antes da primeira viagem missionária de Paulo, a que precede das 3 viagens relatadas, antes de relatar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, o Dr. Lucas narra as investidas contra Tiago e Pedro, principais líderes da igreja até então. Em Jerusalém, desde o martírio de Estevão, é o que nós vimos em outras exposições, havia uma forte tensão contra os seguidores do caminho, que foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. E em sua providência misteriosa, Deus permite que o poder do mal atinja os seus filhos. Nós não sabemos as razões de Deus, os porquês de Deus, mas o poder do mal estava atingindo os seus filhos, inclusive a liderança da igreja. Deus, na sua bondade, nos fortalece nestas horas de extrema urgência. Deus jamais perde o controle. A temática nossa essa noite da mensagem é quando tudo parece perdido. Quando tudo parece sem solução, quando estamos num beco sem saída, quando estamos numa situação em que não vemos solução pela ótica humana, quando tudo parece perdido, aqui acho que não vai funcionar, não chega. Deus vê as nossas provações. Quando tudo parece estar perdido, sem solução, pode ter certeza que Deus vê as nossas provações. Herodes prendeu a Pedro, o texto deixa explícito isso, com o firme propósito de matá-lo após os 7 dias da festa da Páscoa. E o objetivo de Herodes era agradar judeus, era uma política perversa. A intenção do julgamento de Pedro não era na busca de justiça, mas era na busca de popularidade. Herodes queria apoio da liderança judaica. Veja, irmãos, aqui nesse início de sermão nós percebemos que Herodes não olhava para Pedro como um ser humano, mas Herodes olhava para Pedro como uma mercadoria de troca, uma moeda de troca. Porém, durante os dias da festa, era proibido julgar e era proibido aplicar a pena capital. Não poderia ser feito isso ao longo da festa. Jerusalém praticamente parava, e até hoje Jerusalém na Páscoa praticamente para. As guerras que tem ali em volta cessam, porque é o momento de peregrinação, é o momento da festa dos pães asmos, ou seja, a Páscoa. Pedro era a principal liderança da igreja naqueles dias, isso é indiscutível. E essa é uma estratagema do inimigo. O inimigo vai diretamente na principal liderança. Se você é o esteio da sua casa, se você é o esteio no seu trabalho, se você é o principal referencial, saiba que você está na mira do diabo. É você que ele quer derrubar. Porque se ele conseguir derrubar a liderança, ele vai desarticular o movimento todo. E essa era a estratagema de Satanás, uma estratagema velha, antiga, desde os tempos dos dias de Moisés, quando tentaram matar Moisés diversas vezes. E eu fico pensando, se com Moisés foram 40 anos, imagine sem Moisés. O homem mais manso que já existiu na face da terra. Então Pedro ficou na prisão de segurança máxima. É isso que o Dr. Lucas está querendo dizer aqui, retratando como foi essa guarnição montada para Pedro. E existia uma finalidade nisso, para evitar que Pedro fugisse. Nós não vemos na Bíblia os discípulos cavando buraco no chão da cela, nas paredes, mas Deus sempre dava um jeito de libertá-los. E Herodes já sabia desse passado. Atos capítulo 4, versículo 3 tem um relato, Atos 5,18 tem outro relato, da facilidade deles saírem da prisão. Então ele foi lançado num cárcere, numa prisão fechada, algemado,
Normalmente o prisioneiro vem algemado até a prisão. Quando ele entra na cela, tira as algemas. Pedro permaneceu algemado na prisão, com 2 soldados, um de um lado e um do outro. E com escoltas de 4 soldados cada um. Eu já falei sobre os soldados romanos aqui. Eles eram treinados para a guerra. E se os soldados romanos fracassassem em guardar um prisioneiro, eles eram mortos imediatamente. Então eles não dormiam. Eu não sei o que aconteceu com aqueles soldados. 16 não viram Pedro saindo. Nem os que estavam do lado dele não viram. Eles não viram, eles não perceberam. E eu penso que até hoje eles estão pensando, como que Pedro saiu? Eles não viram. Ou seja, havia 16 soldados tomando conta de Pedro naquela fatídica noite. 16 soldados. Na mente de Herodes era impossível fugir daquela prisão. Impossível. Herodes tinha conhecimento das outras escapadas ou fugas dos discípulos. Tiago e Pedro faziam parte do núcleo mais íntimo de Jesus. Tiago, Pedro e João. Eles eram mais próximos de Jesus. Eram líderes influentes na igreja. Veja, irmãos, que Herodes matou um e prendeu outro. Não há explicação racional para o fato de Deus ter permitido que Tiago morresse enquanto enviou um anjo para libertar a Pedro. Nós não temos explicações. Por que, pastor, não poupou a Tiago também naquela ocasião? Não sei. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Porque ambos eram servos do Senhor, ambos eram consagrados ao Senhor. A uns, Deus livra da morte, mas tem outros que Deus vai livrá-los na morte. Precisam morrer, vão passar pela morte inevitavelmente. Na própria galeria da fé, quando nós olhamos Hebreus 11, uns pela fé foram libertos do fogo, é o que fala, uns pela fé foram poupados da boca das feras, dos leões, eles não foram devorados, porém outros pela fé, pela mesma fé, foram cerrados ao meio e mortos. É o que está lá registrado em Hebreus capítulo 11. Seja libertos ou mortos, mas sempre pela fé. Sempre pela fé. A igreja militante que somos nós, seguimos lutando pela fé. A igreja triunfante, aquela que já está com o Senhor, segue glorificando e se regozijando no céu. Então, receber bênçãos, irmãos, não está associado necessariamente à fé. Mesmo com fé, podemos ser atingidos no dia mau. Mesmo tendo fé, podemos ser atingidos. Não há uma inter-relação entre bênçãos e fé. Eu ter mais fé para receber mais bênçãos. Eu posso afirmar aos irmãos aqui que Tiago era um homem de Deus, que tinha muito mais fé do que todos nós juntos aqui. E ele foi morto pelas mãos iníquas do rei Herodes. Não existe uma causa e um efeito. A causa, a fé, o efeito, as bênçãos, isso não existe num relacionamento com Deus. Certamente Tiago não queria morrer, mas havia chegado a sua hora, e seu sangue seria uma das sementeiras produtivas e fartas da igreja cristã. Deus vê os momentos de provação. Deus sabe exatamente o que está passando em nossas vidas. Quando tudo parece perdido, Deus vê as provações. Pode passar o próximo, por favor. Quando tudo parece perdido, Deus ouve as nossas orações. Quando tudo parece estar acabado, desvalido, Deus está atento às nossas orações. Parecia que Pedro não tinha como escapar, ele ia ser morto. A situação mostrava-se assim, desesperadora e sem esperança alguma. O que uma igreja ainda nascente, nova, uma novel igreja, que nós chamamos, sem muita influência, pelo contrário, já estava sendo perseguida, não tinha influência no poder judiciário, no poder executivo, não conhecia alguém que poderia libertar aquele pastor. O que uma igreja poderia fazer contra um consolidado e gigante império romano, militarizado, preparado para a guerra? O que essa igreja poderia fazer? Nada. Absolutamente nada. A ironia que nós vemos aqui nesse texto, tem várias ironias que nós vemos nesse texto, mas a ironia é que uma igreja frágil,
sem poder militar, mas era uma igreja que tinha um Deus poderoso para desbaratar qualquer exército. E eles ficaram até hoje por entender como que Pedro conseguiu sair daquela prisão. Vejam que os cristãos não se organizaram numa revolução social. Nós queremos o nosso pastor de volta. Eles não fizeram um abaixo-assinado, como em muitas igrejas. Eu não vi algo que não gostei, que não achei bom. Vamos reunir aqui, vamos fazer um abaixo-assinado da sociedade interna, da igreja, e vamos arremeter contra a liderança. Eles não fizeram um abaixo-assinado reivindicando direitos. Eles não apelaram para as autoridades. Aqueles irmãos se reuniram para orar em favor de Pedro, é o que o texto nos diz. Quando eles tomaram conhecimento de que o seu pastor estava preso numa situação delicada, fizeram uma reunião de orações. Foi isso que eles fizeram. Buscaram não os soberanos da terra, mas o soberano do universo, o Deus Todo-Poderoso. O reverendo Thomas Watson, que é um pastor inglês puritano do século 17, ao comentar essa passagem, ele disse o seguinte: o anjo chamou a Pedro na prisão quando este dormia, mas foi a oração que foi buscar o anjo. O anjo chamou a Pedro, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Reverendo Matthew Henry, que é um pastor inglês presbiteriano do século XVIII, afirmou que as orações e as lágrimas são os braços da igreja. É com o uso deste meio de graça que a igreja luta contra os seus inimigos e a favor dos seus amigos. É por meio da oração. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Havia um grupo de irmãos reunidos em perseverante, o texto vai dizer, incessante oração na residência da mãe de João Marcos. Eles se reuniam nas casas. Eles estavam ali tomando as refeições e em constante oração. A palavra incessante, que aparece aí no texto, significa perseverante com fervor, sem dormir, sem cochilar. É a mesma palavra que foi empregada para a agonia de Jesus no Getsemane. É a mesma palavra grega. Está lá em Lucas 22:44. A mesma palavra que o doutor Lucas usa lá para falar da agonia de Jesus, é a mesma palavra que ele usa aqui para falar da igreja em oração perseverante. Em nossas orações, nós não devemos duvidar, nós não devemos desistir, nós não devemos nos cansar, nós não devemos nos fatigar. Meus irmãos, quando nós olhamos para o exemplo de Jacó no vale de Jaboque, Jacó aquela noite lutou com Deus em oração. Ele disse: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E os irmãos sabem que à noite, principalmente no mundo antigo, eles eram muito supersticiosos. Eles tinham medo da noite. Eles não saíam à noite. Nós vimos na última exposição que no mundo antigo, a única cidade que tinha iluminação noturna, na principal avenida de 7 quilômetros, calçada de mármore, era a única cidade que tinha iluminação noturna, era em Antioquia, no mundo antigo. Eles eram muito supersticiosos, eles tinham medo da noite e eles se recolhiam cedo. Pois Jacó passou a noite lutando com Deus. A noite inteira lutando com Deus. Ele disse: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. A noite em oração. A situação era irreversível, insolúvel, porém eles oraram. Não poderiam fazer nada na terra. Acabaram-se os recursos. Então buscaram os recursos do céu, o auxílio do céu. Dirigiram sua oração a quem tem todo o poder, autoridade e controle. Certamente se lembraram das palavras de Jesus, que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Certamente se reverberou pelos palácios de Pilatos, que Jesus disse a Pilatos: Pilatos, você não tem autoridade que Deus não tenha lhe dado. Deus que te colocou aí. E foi a esse Deus que eles recorreram. Meu irmão, eu quero que você guarde isso. Orar é associar-se a quem é mais forte. Orar é estar ao lado de quem é mais forte do que tudo e todos. Aqueles irmãos oraram por uma causa perdida, não tinha mais solução.
E nós precisamos, irmãos, muitas vezes orar pelas intervenções miraculosas de Deus. A igreja precisa fazer isso. Não há causa perdida quando colocada em oração diante de Deus. Às vezes, Deus não vai responder, mas enquanto ainda há esperança, nós temos de colocar essas causas perdidas em oração diante de Deus, com a absoluta convicção de que Ele pode fazer o que quiser, e não existe causas impossíveis para Ele. Os impossíveis dos homens, Deus não é Deus dos impossíveis, Deus é Deus dos possíveis. Os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Pedro foi liberto pelo anjo, mas em resposta às orações da igreja. Por que os irmãos acham que Pedro saiu da prisão e foi diretamente à residência onde o povo estava orando? A resposta em oração da igreja. Ele é o Deus que fez, faz e ainda fará maravilhas. Quando, onde, com quem Ele quiser, para louvor da glória dEle. Então, essa é uma confiança que temos de ter. Deus ouve as nossas orações. Por fim, quando tudo parece perdido, Deus vê as nossas provações. Deus não está alienado ao que está ocorrendo. Deus ouve o nosso clamor, a nossa oração em dias de angústia. E por fim, Deus lida com os nossos inimigos. Pedro estava na prisão há 7 dias. Seria sentenciado à morte no dia seguinte. O texto bíblico nos fala que na noite que antecedeu o seu julgamento, um anjo visitou. Ele não se desesperou. Irmãos, é impressionante alguns detalhes que a narrativa bíblica deixa para a gente, para que a igreja possa perceber a graça de Deus abundando realmente na vida do seu povo. Aqui na narrativa, nos fala que Pedro estava dormindo quando o anjo chegou lá. Ele estava dormindo. Na noite que antecedeu a sua morte, ou a sua possível morte, ele estava dormindo. Ou seja, Pedro não se desesperou, ele não tentou subornar os guardas, é o versículo 6 que fala, mas ele estava dormindo. E durante este período a igreja estava orando por ele. Deus o livrou na última hora, é o que alguns diriam. Na hora que iam dar a sentença, o anjo abriu as suas algemas, o texto tem esses detalhes, o anjo chega, toca em Pedro, desperta Pedro, quebra as suas cadeias, as suas algemas, não se sabe como que ele entrou na cela, mas de repente estava lá, no meio da cela, quebra as algemas de Pedro, tapa os olhos, os ouvidos, os sentidos dos soldados que estavam em muita atenção, guiou por entre as 4 escoltas sem ser visto e abriu automaticamente o portão, ou seja, Deus inventou o portão automático. Abriu automaticamente. Pedro não fez isso, não teve esforço nem para abrir o portão de ferro que dava para a rua. Os irmãos sabem que portão de cadeia é pesado, precisa de gente para abrir mesmo. O que Pedro poderia fazer, o anjo não fez por ele. O anjo poderia ter pego Pedro no colo, voado com Pedro, passado entre a parede, sei lá, uma coisa mais espetaculosa, por assim dizer. Mas o anjo toca em Pedro, diz: levanta-te, apressa-te, coloca as sandálias, olha o detalhe, coloca as sandálias, a túnica, a capa e sai. O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Então esse negócio, eu vou ficar quietinho só esperando Deus fazer. Não, existem responsabilidades nesse processo. E quando finalmente Pedro estava livre, o anjo deixou. Existia uma crença do anjo da guarda, ou anjo da guarda na igreja primitiva, é o que o texto vai dizer. Nós sabemos que isso não é bem assim. Os anjos, de maneira geral, guardam os filhos de Deus em diversas situações e muitas vezes nós nem vemos. Na maioria das vezes não vemos. Deus verdadeiramente quebra as cadeias e arrebenta com o jugo. Confunde o inimigo e liberta seus filhos da trama do mal. Deus faz isso. A festa da Páscoa, e aqui está a maior ironia de todo esse texto. A festa da Páscoa marca o livramento do povo de Deus. E foi exatamente na festa da Páscoa que Herodes queria
ou dias depois da festa da Páscoa, Herodes estava guardando Pedro para executar o principal líder da igreja naqueles dias. Isso é uma ironia que aparece no texto. E quando Rode, essa criada ali da casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, ao perceber que alguém batia na porta e chamava, ao atender a porta, pensando que era a polícia de Herodes, por isso que ela não abriu a porta, certamente batendo na porta, perguntou: quem é? Disse: Pedro. Aí ela reconheceu a voz do pastor. Ela ficou tão feliz que não abriu a porta. Os irmãos já viram isso? Coisa impressionante. E tem gente, às vezes você não vê uma pessoa há muito tempo, você faz uma surpresa, vai visitar a pessoa, chega na casa da pessoa, principalmente interior, a pessoa fica tão emocionada ao te ver, chora, e você lá torrando no sol, mas abre aqui, né, para entrar, precisa entrar para cumprimentar. Ela ficou tão feliz que entrou na reunião de orações, interrompeu a reunião de orações e disse: olha, Pedro está aí, Pedro está livre. Ele foi liberto. E meus irmãos, outra ironia que aparece. A igreja estava orando pelo quê? Para Pedro ser liberto. Versículo 14. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Olha só o que a igreja fala. Estás louca? A igreja estava orando pelo quê? Para ele ser liberto. Ela vem com a notícia de que ele estava liberto. A igreja ficou cética. Eles não acreditaram que Pedro estava à porta. Não acreditaram nisso. Meus irmãos, isso retrata exatamente o tipo de cristianismo que muitas vezes nós vivemos. Nós estamos orando e duvidando que Deus possa fazer. E o milagre já estava consumado, consolidado. Diante deles era só testificar. Chamaram a criada de louca. Pedro, depois que reencontrou os irmãos, retirou-se para outro lugar, o que nos diz o versículo 17. E daqui em diante, as suas aparições no relato de Lucas desaparecem praticamente, diminuem bastante. Pedro vai aparecer muito pouco, porque Pedro não ficou dando sopa em Jerusalém. Ele foi para outras regiões fugindo de Herodes. Por isso que o texto bíblico fala, e a sequência eu fiz questão de ler, né, que depois de algum tempo, né, Herodes passou ali algum tempo, o versículo 19, é porque eu estou com a Bíblia que é parágrafo, então os versículos estão no meio, eu fico com medo de... Mas o versículo 19 fala que depois de algum tempo Herodes foi para outro lugar. Pedro ficou meio que fugindo de Herodes, que ele não era bobo. Mas pregando o evangelho em outras situações, os irmãos vão encontrar Pedro em situações esporádicas. E Lucas agora muda o holofote, o foco, para Paulo. Aí vem a primeira viagem missionária de Paulo, que nós vamos começar a falar aqui nas próximas exposições. Deus vê as nossas provações. Deus vingou, não só a Tiago, mas a perseguição desferida por Herodes a seus discípulos. Anos mais tarde, em sua primeira missiva, Pedro se lembrou do que havia passado nas mãos de Herodes. Vamos abrir lá em 1 Pedro 3,12. Olha o que Pedro fala aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz assim. Vou esperar os irmãos abrirem para que nós leiamos. E assim finalizemos o nosso sermão com o fim trágico de Herodes. 1 de Pedro 3,12, leamos juntos. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Foi exatamente o que aconteceu com Herodes. Após Herodes conseguir firmar um acordo de paz, havia um embargo comercial entre Tiro e Sidom. E Herodes, com a sua destreza política, conseguiu acabar com esses embargos. Nós tivemos agora recentemente no Brasil um embargo em relação à nossa carne. Surgiu aquele surto de carne contaminada, né? A operação carne fraca. Então, os grandes importadores embargaram, ou seja, a carne ficou no nosso país, mas o curioso é que a carne não baixou tanto, deveria ter baixado mais.
E havia um embargo comercial entre Tiro e Sidom, e Herodes, com a sua destreza política, conseguiu contornar. E houve um dia para que Herodes reunisse com essas nações, com esses povos, e ali eles celebrassem esse acordo de paz e restabelecessem o tráfego comercial. O historiador judeu Flávio Josefo, falando sobre as vestes de Herodes naquele dia de festa, era o rei, né? Ia aparecer ali, tipo aquela coisa da ONU, né? Mais ou menos como se tivesse estabelecido paz na faixa de Gaza. Então, vamos ter um momento de celebração para esse acordo de paz, é o selo do acordo de paz. Flávio Josefo nos relata, e ele é um judeu contemporâneo do apóstolo Paulo. As vestes de Herodes eram feitas de fios de prata e resplandeciam como o sol. Estava reluzente, estava brilhante, estava bonito. E todo grande mandatário tem bajuladores. Eu não vou falar o nome aqui popular, porque é um púlpito, domingo à noite não pega bem. Mas tem os bajuladores, e começaram os bajuladores a exaltarem Herodes, que Herodes estava como a própria divindade. Herodes é um Deus e nós devemos adorar Herodes. Meus irmãos, Herodes não repreendeu a bajulação, foi afagado pela bajulação, e no momento em que o exaltavam como um Deus, o Altíssimo, o Eterno, tirou o seu fôlego de vida. O fim de Herodes é um fim assim terrível, desprezível. Calvino afirmou que o homem já era podre moralmente e agora ele ia ser podre fisicamente. Os bichos, falando na linguagem do texto aqui, os bichos comem o corpo humano quando este não tem mais a circulação do sangue, porque entra num processo de corrupção vertiginoso. No caso de Herodes, não. Ele ainda estava vivo e ele começou a ser carcomido pelos bichos. Ele entrou num estado de putrefação ambulante. Aquele que era um Deus, como um Deus, que não repreendeu a bajulação, teve um fim terrível. E aqui tem outra ironia. O anjo do Senhor foi tirar Pedro da prisão, e o anjo do Senhor foi matar Herodes. Mandou os bichos para Herodes ser comido de bicho. Ao invés de matar a Pedro, Herodes foi morto pelo Deus de Pedro. É isso que fica explícito aqui nessa lição. Veja que contraste impressionante aqui, irmãos, no final do nosso sermão. O forte se tornou fraco e o fraco se tornou forte. Pedro, indiscutivelmente, uma das principais lideranças da igreja cristã. Deus lida com os nossos inimigos. Eu quero concluir, pode passar para o último slide, por favor. Quando tudo parece perdido, Deus vê as nossas provações, Deus ouve as nossas orações, Deus lida com os nossos inimigos. E no início desse capítulo da história da igreja primitiva, Herodes parecia estar no controle de tudo, enquanto a igreja parecia começar a perder a batalha. Ela ia ser desarticulada com a morte do seu principal líder. Mas ao final da narrativa, Herodes está morto. E a Bíblia fala que a igreja segue muito viva e crescia, expandia a palavra de Deus. Sempre que o mundo tenta destruir a igreja, Deus promove a igreja. Sempre acontece assim, sempre foi na história assim. Com o seu Senhor, a igreja é indestrutível e irresistível. As prisões não a abalam, as arenas com feras famintas não a consumiram, as fogueiras não a destruíram, os massacres em massa, que foram muitos, não a dizimaram. Apesar de toda oposição, a obra de Deus sempre avança. E todos aqueles que um dia se levantaram contra Deus sucumbiram, morreram, tombaram, caíram. O opulento Império Romano tombou, caiu, e a igreja cristã atravessou séculos e chegou no século 21. O que é o Império Romano hoje? Ruínas, nada. Meus irmãos, que Deus essa noite nos ajude a sermos uma igreja viva, repleta do Evangelho
e que cresce como um organismo vivo, para a glória e louvor dele. Amém.